Boa noite. Setembro Amarelo, mês de valorização à vida e de combate ao suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. E sobre esse assunto tão importante, a gente conversa hoje com o Dr. Roberto Debsi, médico e psicólogo. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Olá, Roberto. Boa noite a todos que assistem a Band. Um número impressionante, né, doutor? A gente tem a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo inteiro. 40 segundos, muito pouco tempo, não? É alarmante, né? É uma situação alarmante realmente. Nós sabemos que o suicídio é um fenômeno mundial, social, gravíssimo, que tem ceifado a vida de muitas pessoas, pessoas em idade produtiva, pessoas que poderiam ter uma vida boa, um destino muito bom, enfim, uma série de fatores que causam isso, e a gente nota que, até mesmo com a questão da pandemia, a possibilidade que piorem essas estatísticas é muito grande. Doutora, a gente tem um número aqui que o Brasil assumiu o compromisso de reduzir em até 10% esse ano o número de suicídios. O senhor acredita que isso realmente vai acontecer? E se for acontecer, que tipos de políticas públicas devem ser utilizadas para isso? Então, para que possa acontecer uma redução desse tamanho, são necessárias políticas públicas muito claras, muita informação, muitas campanhas, né, um trabalho em conjunto de todas as esferas, federal, estadual, municipal, né, a saúde pública precisa ser melhor equipada, precisa haver um suporte para os pacientes psiquiátricos, psicológicos, enfim, muita coisa tem que acontecer para que a gente consiga reduzir, porque parece que às vezes que 10% é pouco, mas não é pouco não. Para algo que é tão estabelecido como a questão do suicídio, o esforço é muito grande, principalmente para iniciar o diagnóstico, né? Para se conseguir detectar as pessoas que realmente têm essa tendência ao suicídio, que estão passando por um momento depressivo, e a gente sabe que a morte é um assunto tabu, é muito difícil lidar com isso, então muita coisa vai ter que acontecer, um trabalho conjunto da sociedade, dos políticos, da saúde, enfim, para que a gente consiga chegar nesse número e até melhorar, porque nós precisaríamos trabalhar de uma maneira que a gente conseguisse, quem sabe, conseguisse um dia terminar com essa questão do suicídio, tratar as doenças psiquiátricas e psicológicas de uma maneira adequada, dar mais saúde mental a todas as pessoas. A gente, então, discorrer um pouquinho sobre esse assunto tão importante. A gente tem o mês de Setembro Amarelo, que é um mês destinado à conscientização e combate ao suicídio. Doutor, o que leva uma pessoa a chegar a esse extremo de tirar a sua própria vida? Então, nós nunca podemos apontar um único tema que leve uma pessoa ao suicídio, mas é uma série de fatores, e o suicídio, o ato em si, é o ato final, muitas vezes, de um adoecimento emocional, psicológico, psiquiátrico que já vem há muito tempo, né? Então, a gente sabe que existem fatores predisponentes, então, problemas, transtornos de humor, o transtorno bipolar, a depressão grave, o abuso de substâncias químicas, de drogas, de álcool, enfim, uma série de fatores podem aumentar a tendência ao suicídio. Na verdade, quando uma pessoa chega ao ponto de imaginar, idealizar, planejar e cometer o suicídio, muito tempo já passou e ela, na verdade, ela busca extinguir, não a vida, ela busca extinguir esse sofrimento, esse desespero, essa desesperança terrível que ela apresenta. Então, o suicídio aparece como uma solução que vai dar um jeito nisso tudo, quando a gente sabe que não é assim. A gente pode dizer que o suicídio é a ponta do iceberg? Ele vem com um banquete junto, um pacote junto? A gente está falando Exatamente, de depressão, de várias outras doenças. Isso. É mais ou menos isso, Roberta, porque a pessoa que chega ao suicídio, a cometer o suicídio, ela provavelmente há meses, às vezes até mesmo anos, ela já está com transtornos psicológicos, psiquiátricos, muitas vezes está numa depressão profunda, e a gente se surpreende porque às vezes são pessoas que você ouve a notícia, ou até pessoas que você conhece e fala, nossa, mas essa pessoa, eu encontrei com ela outro dia, ou conversei, ela estava bem, não aparentava nada disso,
Então, são casos que surpreendem, até porque a doença psiquiátrica, muitas vezes, ela não traz nenhum sinal evidente, não é? Então, não é como uma alergia que a pessoa fica com lesões na pele, enfim, você não tem sinais claros muitas vezes. É claro que existem algumas indicações, algumas falas que a gente poderia, se tivesse atenção, se soubesse a respeito disso, prever talvez uma possibilidade, mas na maioria dos casos a pessoa tem essa dor e ela aguenta essa dor sozinha. Então, por isso que na hora que ela chega a cometer o suicídio, e talvez muito tempo já se decorreu desde que ela apresenta esses sinais, né, esses sintomas, essa depressão, enfim, o que quer que tenha levado a isso, muito tempo, e ninguém soube, ninguém, até mesmo pessoas próximas não conseguiram detectar esse padrão, porque a pessoa sofreu sozinha, ela não compartilhou aquele sofrimento, ela não pediu ajuda, que é o passo principal, é pedir ajuda, é admitir que nós estamos com problemas e que alguém pode nos ajudar, nos encaminhar para algum profissional, para alguém que possa dar uma solução para essa questão. O senhor mencionou agora essa questão dos sinais de alerta, que muitas vezes as pessoas não pedem ajuda. Então, o contrário também vale, doutor? Pessoas que anunciam que vão se matar, elas realmente têm a intenção de tirar a própria vida? Muitas pessoas falam assim, mas se ele está falando, se ela está falando que vai se suicidar, então é mentira. Não, se a pessoa está falando, está pensando e falando a respeito de suicídio, isso é um sinal grave. Isso tem que ser levado em consideração. A pessoa muitas vezes ela fala e ela vai tomando a coragem para aquilo até o momento que ela faz. Então, quando alguém dá uma evidência tão clara, quando fala a respeito, a gente tem que pegar essa pessoa e levar para ajuda, sim, e não pensar que está querendo aparecer, ou enfim, qualquer coisa do tipo, porque ela pode sim cometer o suicídio, principalmente quando ela falou muito a respeito disso. Você imagina, as pessoas que não deram valor a essa fala, tudo, como é que elas vão também se sentir depois, né? Então isso aí vai com certeza trazer inúmeros problemas para quem suicidou, é claro, que é uma morte que poderia ser evitável, como diz que 90% dos suicídios, 9 entre 10, poderia ser evitado, né? E imagina uma pessoa que tivesse talvez a oportunidade, claro que não está nas mãos totalmente de outra pessoa impedir isso, mas que poderia de alguma maneira ajudar. Ela vai também se sentir muito mal e talvez até mesmo adoecer. Tem algum perfil, doutor, que a gente consiga traçar de uma pessoa que possa ter tendências ao suicídio? Geralmente são pessoas que têm uma tendência mais depressiva, não é? Então, quando a pessoa não você muitas vezes olha para uma pessoa depressiva, você consegue detectar através do fato, da expressão, né? Você sabe uma pessoa depressiva, você consegue perceber. Mas geralmente as pessoas com tendência depressiva, a questão do transtorno bipolar na fase depressiva também, né? Pessoas usuárias de substâncias químicas, de droga, de álcool, são pessoas que muitas vezes perdem a esperança de viver, a questão dos seus valores pessoais, ou os relacionamentos, né, que não vão bem, enfim, é uma pessoa que muitas vezes não encontra mais um sentido para a sua vida e muitas vezes a solução que ela enxerga, a única coisa que ela consegue imaginar que vai resolver o seu problema é tirar a própria vida, para que aquele sofrimento não exista mais. Então, às vezes a pessoa fala assim, essa vida não vale a pena, daqui a pouco vocês não vão mais precisar se preocupar comigo. Enfim, uma série de falas que, se a gente prestar bastante atenção, podem significar algo por trás disso. Muitas vezes é uma mensagem que ela está dando, até mesmo inconsciente, que ela está prestes a tentar o suicídio ou algo assim. Então a gente tem que, muitas vezes, olhar além do que a pessoa fala, perceber além, para saber se essa pessoa realmente precisa de ajuda. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre esse mês tão importante, Setembro Amarelo. Não sai daí, é só um minutinho. Eu volto já já. Unidade está de volta. Nosso assunto de hoje, Setembro Amarelo, mês de valorização à vida e de combate ao suicídio. Sobre esse assunto a gente conversa hoje com o Dr. Roberto Debski, médico e psicólogo. Doutor, a gente está falando no bloco anterior sobre um perfil, né, da pessoa que tem tendência ao suicídio, que possa chegar ao final a se suicidar. Existe uma idade também, quando a gente fala às vezes de jovens e adolescentes hoje, é um perfil preocupante essa faixa etária?
Sim, nós temos muitos jovens e adolescentes, principalmente até os 29 anos de idade, ela está entre as principais causas de morte, né? Então, as pessoas podem se suicidar em todas as fases da vida. É mais raro, mais difícil em crianças, mas existe também. Então, não há alguma faixa etária, algum grupo social, não há nada que possa dizer, olha, essa faixa, esse grupo não tem risco nenhum. Porque todos podem, sim, cometer o suicídio. E entre jovens hoje, por diversos fatores, a gente observa que o suicídio tem um viés, uma tendência de alta, infelizmente. A gente observa isso acontecer. Existe uma forma de se viver em sociedade que tem levado a gente a esse tipo de ação? Então, nós vemos que os valores hoje, tudo que o mundo traz, né, se valorizar muito mais o ter do que o ser, a questão dos relacionamentos na família, que muitas vezes não estão bem, as famílias não estão em harmonia, não estão em equilíbrio, não é? Então, os jovens muitas vezes são projetos da família, né? Então, a família pode querer direcionar pelo bem, enfim, por uma boa intenção, mas direcionar o jovem para algo que não seja aquilo que é importante, que é valioso para ele. Enfim, a questão dos relacionamentos, de como a gente lida com a vida, ter que parecer que está tudo bem, né? A questão das redes sociais, enfim, parece que todo mundo precisa provar que a vida é maravilhosa, que está tudo sempre bem, através de fotos, através de postagens. Isso traz muita frustração, porque a vida real não é assim. Todos nós temos problemas, todos nós apresentamos dificuldades, assim como coisas boas e positivas também. Nós vamos ter coisas que nós vamos conseguir, vamos almejar e vamos conseguir, outras que nós vamos nos frustrar. Então, isso faz parte da vida. Não existe vida perfeita, esse glamour que as pessoas imaginam, que a gente vê, os ícones, né, as pessoas do meio artístico, do esporte, todas estão com a vida tudo bem, maravilhosa. Isso não é verdade. Então, isso muitas vezes pode levar as pessoas a se frustrarem, a ficarem depressivas. Claro, sempre tem uma causa. Para uma pessoa chegar ao suicídio, não é qualquer um, né? Existe, claro, uma predisposição, um fator psíquico muito importante que vai, talvez, de acordo com as circunstâncias da vida, de acordo com o que acontecer com essa pessoa, ela vai reagir dessa maneira. Mas o mundo hoje precisaria modificar a questão dos seus valores, a questão dos relacionamentos, para que a gente pudesse ter, talvez, uma prevenção maior aos distúrbios psiquiátricos e, dentre eles, também o suicídio. O senhor estava falando sobre essa questão das redes sociais e essa pressão, principalmente, né, em crianças, jovens e adolescentes. Será que a forma que a gente está lidando com a educação dentro de casa, a estrutura familiar, isso também não está, de certa forma, fazendo com que essa nova geração não saiba lidar com a pressão? Sim, a gente observa muitas vezes isso acontecer, não é? Os jovens em casa, parece que os pais hoje querem, muitos, né, claro, como eu falei, não é com uma boa intenção, mas querem que os filhos tenham tudo que eles não tiveram. Muitas vezes a questão da hierarquia que não prevalece, a gente vê os jovens hoje mandando na família, ditando normas, ditando consumo. Os pais muitas vezes com dificuldade de dar limite para esses filhos, de cobrar responsabilidade desses filhos. Então, com certeza, se isso acontecer em alguma família, esses jovens vão estar muito menos preparados para ir para a vida, vão ter menos resiliência, vão ter menos tolerância às frustrações, e quando forem para o mundo lá fora, claro que o mundo não vai lidar com eles como a família, né, que tem amor e que quer o bem, embora muitas vezes esteja fazendo isso de uma maneira que não seja a melhor para eles. Então, sim, os jovens precisariam, desde a infância, serem preparados para viver a vida de uma maneira resiliente, saber os seus limites, ser cobrado das suas responsabilidades, saber se relacionar, saber que existem oportunidades, ocasiões em que você vai conseguir as coisas, mas isso vai depender do seu esforço, da sua dedicação. As coisas não têm que cair de mão beijada, né? Todo mundo vai me dar tudo porque minha família me dá. Então, a maneira de educação, os pais precisam dar aos filhos aquilo que eles necessitam, não o que eles querem. Porque a pior coisa que tem é você dar tudo para um filho que ele quer. É a melhor maneira de dizer assim: esse filho vai sofrer, vai adoecer e não vai conseguir ir bem para a vida. Faça tudo o que ele quer. Deixa ele ficar o dia inteiro deitado, só jogando game, assistindo vídeo, comendo tudo o que ele quer, sem ter que fazer nada. Bom, estamos fazendo tudo o que ele quer. Qual vai ser o resultado disso? Com certeza,
vai ser um filho doente que não vai conseguir ir para o mundo bem, não vai tolerar os reveses da vida, as frustrações, vai adoecer e pode entrar em depressão e, de repente, até a tendência ao suicídio. Um eterno insatisfeito, né, doutor? Agora a gente está falando desse lado comportamental, né, onde a educação ela pode ter a sua importância, o seu fator quando a gente foi falar nessa questão de depressão, de resiliência, de suicídio. Agora tem um ponto físico quando a gente toca nesse assunto suicídio. Eu estou perguntando isso sobre os aspectos físicos porque teve um estudo agora que saiu veiculado no British Journal of Psychiatry, regiões com níveis naturais com mais altos de lítio na água, eles apresentam baixas taxas de suicídio. Ou seja, o lítio é uma substância que pode interferir nesses números? Então, nós sabemos que o lítio, em muitas doenças psiquiátricas, né, no transtorno bipolar, enfim. Claro que existe também essa questão química, nós sabemos que muitas vezes a pessoa depressiva, ela tem transtornos nos neurotransmissores, então uma baixa de serotonina, então por vezes você precisa ser medicado, é claro, então tem que passar por uma avaliação psiquiátrica, tomar o medicamento, se for o caso, né? Então por quê? Porque pode haver sim uma redução dos neurotransmissores, isso levar a uma tendência depressiva que com o tempo poderá levar uma tendência ao suicídio, mas isso eu vejo tudo como caminhando em conjunto. Não há como a gente provar, olha, ele tem um transtorno de neurotransmissor, por isso ele vai se suicidar. Ou o inverso. Ninguém pode dizer o que vem primeiro. Eu acredito que tudo acontece junto. Por quê? Se uma pessoa ela vive uma vida satisfeita, infeliz, uma série de problemas psiquiátricos e psicológicos, com certeza ela não vai se sentir bem. E corpo e mente são uma coisa só, não há como separar. Então, será que isso é que vai causar a baixa da serotonina? Que a gente vai precisar tomar um inibidor de recaptação, um antidepressivo? Ou será que, porque eu nasci com essa tendência fisiológica, isso vai levar a que eu seja depressivo? Eu acredito que são de ambos fatores, e como é um caso muito grave, como a depressão é uma das doenças mais incapacitantes do planeta, já era previsto há 30 anos atrás que em 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante, que mais afastaria as pessoas das suas atividades laborais. Então, nós precisamos ter um olhar, sim, um olhar médico, fisiológico sobre isso, mas também eu acredito que não adianta somente você tomar a medicação. Se você não mudar a sua visão sobre a vida, a maneira de enfrentar os desafios, os obstáculos, ou seja, tratamento médico e tratamento psicológico em conjunto, e também a mudança do estilo de vida. Então, fazer uma terapia, entender as nossas limitações, mudar o estilo de vida para alimentos mais saudáveis, melhorar a qualidade do nosso sono, fazer atividade física, a luz solar, tudo caminha junto, né? Nós hoje em dia temos que ter uma visão integrativa para o adoecer e também para a saúde. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o Setembro Amarelo. Não saia daí, é um minutinho, a gente volta já já. ND está de volta. Nosso assunto de hoje, Setembro Amarelo, mês de valorização à vida e de combate ao suicídio. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Dr. Roberto Debski, médico e psicólogo. Doutor, a gente está falando sobre essa importante data, que não só no mês de setembro, né, mas é algo que a gente deve discutir o ano inteiro, trazer uma conscientização intensa sobre a valorização à vida, combate ao suicídio. Nesse momento de pandemia, a gente tem um fator a mais para se preocupar com o suicídio? Esse isolamento social trouxe ainda mais problemas? O que nós temos acompanhado, que com esses meses todos da pandemia, Covid-19, as pessoas tiveram que mudar totalmente a sua vida. Então, pessoas principalmente em grupo de risco, né, nós vimos ter que respeitar o isolamento, o distanciamento social, as dificuldades dos relacionamentos que já existiam, se potencializaram porque as pessoas tiveram que ficar em casa juntas, não dava mais para sair quando tinha algum conflito familiar. Então, também a questão laboral, as pessoas perdendo o seu emprego, muitas vezes com redução de salário, as dificuldades financeiras, enfim, tudo que vem acontecendo no mundo todo é um fator a mais que vem agravando
a questão emocional. Então, a tendência à ansiedade, a tendência à depressão, com tudo isso que nós vemos, nós estamos passando, é um fator a mais, sim. Se a pessoa já tivesse uma tendência à depressão, uma tendência ao suicídio, com todas essas dificuldades, com todos esses problemas recentes que nós temos passado, pode sim ser um fator agravante e que aumente, né, a tendência depressiva e suicida entre as pessoas que já tinham essa predisposição. Acaba potencializando, né? E para a gente finalizar, então, doutor, qual é o momento certo de se buscar ajuda? Então, nós precisamos, se, por exemplo, eu sou uma pessoa que percebo que eu não estou bem, não estou satisfeito, estou com pensamentos depressivos, pensamentos suicidas, enfim, isso vem se agravando, nós precisamos procurar ajuda. Então, sempre é o momento, né? Porque quando o suicídio, ele pode ser evitado, como eu falei, em 9 entre 10 casos, quando as pessoas se abrem para ajuda. Por isso que existem caminhos e canais tão importantes. Por exemplo, o próprio CVV, né, o 188, você liga e você fala a respeito do que você está sentindo, porque se você conseguir colocar aquilo para fora nos primeiros 10 a 15 minutos, a chance de você cometer o ato impulsivo vai diminuir drasticamente. Claro que isso não é a cura, mas muitas vezes ser ouvido nos seus problemas já alivia aquela grande tensão e você tem a mente um pouco mais clara, mais lúcida para procurar um tratamento. Então, não está bem, procure ajuda de uma pessoa da sua confiança, não para ficar recebendo conselhos nem nada, mas para que essa pessoa te ouça e te oriente. Olha, vamos procurar um médico, vamos procurar, enfim, um tratamento para que você possa, de repente, caminhar em direção à cura, né? Porque é sim possível evitar o suicídio, é sim possível retornar a uma vida mais saudável, física e emocionalmente, né? Nós não precisamos abreviar a vida, porque morrer todos nós vamos. Agora, fazer isso antes do tempo, não é uma boa. Deixar de aproveitar a vida, as oportunidades, é algo que nós deveríamos cuidar e é sim possível prevenir. Ok. Doutor Roberto Debski, muito obrigada pela sua ajuda aqui no nosso Setembro Amarelo. Muito obrigada, sucesso ao senhor. Todos nós. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.